Olá, caros alunos. Iremos iniciar agora a unidade 1 com a primeira aula de Educação e TIC. Aqui são alguns tópicos da aula que nós vamos trabalhar hoje, como a educação na sociedade contemporânea, as tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, as mídias na educação, o professor e as novas aprendizagens, que ele se depara hoje, com essas novas tecnologias. Bem, desde o início dos tempos, conforme nós estudamos nas disciplinas de história, nós conhecemos que o homem teve um grande avanço desde a Idade da Pedra até os dias atuais, e esse avanço a gente se reconhece bastante quanto à evolução tecnológica. Essa ilustração mostra muito assim, uma parte da história que nós conversamos bastante sobre o período da Guerra Fria, que mostra que teve uma evolução tecnológica que não foi só voltada para a guerra, mas trouxe alguns benefícios. Mas se nós formos acompanhar desde o início da Idade da Pedra, nós vemos que o homem e suas tribos, elas foram evoluindo, foram criando uma supremacia em relação a outras tribos, a partir do momento que determinados homens conseguiam utilizar alguns produtos da natureza ou do campo, alguma invenção, alguma engenhosidade, como a manipulação do fogo, da água. Quando eles conseguiam utilizar determinados recursos que garantiam uma certa supremacia em relação a outros homens, isso já caracterizava uma evolução tecnológica. Então, desde a Idade da Pedra, com outros acontecimentos como a Revolução Industrial e assim sucessivamente, nós estamos observando que essa evolução ela trouxe uma mudança do cotidiano do homem, da sua forma de sobreviver, de viver e de criar uma certa hegemonia. Então, recordando os livros de histórias, vemos que as grandes potências e multinacionais elas faziam um investimento pesado em tecnologia como forma de se garantir, monopolizar, garantir aquela liderança. E a Guerra Fria foi um grande exemplo disso, quando nós tínhamos essa iminência de guerra entre duas potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, em que cada um buscava criar bombas, criar armamentos mais pesados. Mas, ao mesmo tempo, essas pesquisas, elas foram culminando em alguns benefícios que foram para as pessoas civis, não só voltado para a guerra. A criação do micro-ondas, a criação de uma liga elástica, que era utilizada para fazer satélites, foi utilizado pelos dentistas. Também o próprio macacão dos astronautas na corrida espacial foi assimilado por pilotos de Fórmula 1. Então, nem tudo foi só voltado para a guerra. O questionamento que a gente percebe aqui na imagem é que será que teve algum ponto positivo? Bem, o ponto positivo, se nós não formos levar em consideração só guerra, mas o ponto positivo foi a adaptação, ou manipulação de algumas tecnologias que eram a princípio voltado para a guerra, mas que foi utilizado em outros meios, acadêmicos, civis. Tá, mas aí a gente pensa o que essa Guerra Fria tem a ver com o início da nossa disciplina, Bem, a evolução tecnológica, estamos falando de recursos audiovisuais, Então, antes de começarmos nos recursos audiovisuais propriamente dito, é preciso entender como foi o caminho até chegar ao ponto que nós iremos abordar hoje na aula. E o caminho teve início na Idade da Pedra e a cada época que passava com a evolução tecnológica. Então, para nós entendermos como é essa educação na sociedade contemporânea, chegamos esses seguintes três tópicos: conhecimento, poder e tecnologia. Será que eles caminham juntos? Com certeza eles caminham juntos. Falamos muito de tecnologia, de engenhosidades, de criações novas do homem, mas tudo isso só teve um princípio a partir do conhecimento. Como eu tinha falado anteriormente no outro slide, comentado, o homem inventou a roda. Então, aquele grupo de pessoas que tinha inventado a roda, eles já poderiam partir para outras engenhosidades, eles já poderiam ter outros problemas a resolver. E isso, de certa forma, dá um poder, o homem se embutia de poder, para poder monopolizar
cercar uma terra, poder ter essa supremacia, poder escravizar outros povos, né? Tá, e aí como é que a gente vai identificar as perdas e os ganhos? Bem, os ganhos nós observamos que ao longo do tempo foi sempre a evolução tecnológica. Então, se o homem criou a roda em um determinado período, depois ele já estava partindo para construir veículos, né, com rodas, domesticar animais para que pudessem puxar os arados. As perdas que nós temos ao longo do tempo, acredito que seja quando você procura escravizar outros povos, né, em detrimento do seu conhecimento. Você acaba dividindo, né? Você acaba criando uma exclusão já. O povo que conseguia ter um melhor entendimento tecnológico, né? Ele, digamos assim, ele era dotado de mais, entre aspas, né, educação do que o outro povo. Então, isso, ao longo do tempo, isso foi, de certa forma, criando já desigualdades, né? E as condições de acesso hoje, será que elas de tecnologia são comuns a todos? Isso é um questionamento que nós pensamos e debatemos ao longo das nossas disciplinas, de cursos, da graduação ou de pós-graduação. Será que essa tecnologia está sendo acessível a todos? Há um tempo atrás, na década de 90, a gente tinha um entendimento que nem todos os povos eram globalizados, né? E hoje a gente já se depara, acredito que com muitas pessoas já tendo acesso à internet, mas ainda assim muitas pessoas ainda são excluídas, né, da tecnologia. Então nós chegamos a esses 3 pontos, né? Discutimos no início desde o nome da Idade da Pedra, Revolução Industrial, Guerra Fria, mas chegamos a esse primeiro tópico aqui, que é a educação. O que seria a educação então nesse cenário? A educação é o campo maior de propagação de conhecimento e tecnologia. Quando um povo é dotado de maior educação, quando ele é alfabetizado, ele o diferencia de outros povos. E se não diferencia de outros povos, diferencia também de outras pessoas da população daquela nação. Ou seja, existe um país que pode ter uma certa porcentagem de pessoas alfabetizadas e uma outra menor porcentagem de pessoas maior porcentagem de pessoas que não são alfabetizadas. Então, você de certa forma cria uma legitimidade social, né, que aquelas pessoas são privilegiadas e os outros não. E a escola, onde é que ela entra nisso tudo? A escola é o espaço de formação, né, de conhecimento tecnológico das gerações, né? Então, a gente sempre reza aquela cartilha, né? O país que tem investimento na educação, que pensa na sua escola, geralmente ele está mais avançado que outros países. Isso não é nenhuma mentira, né? A escola é esse espaço que vai formar conhecimento, que vai sempre estar atualizando conhecimento entre os jovens, entre os mais velhos, né? E de certa forma ela age como um propagador de mudança, né? Qual o desafio hoje, né? O desafio hoje é como casar, né, o professor com sua docência e o uso das tecnologias de informação e comunicação. Acredito que muitos acham que o professor deve só utilizar as tecnologias como ferramenta. O professor vai usar só o data show ou o PowerPoint para apresentar a aula e pronto. Na verdade, vai um pouco mais além disso, né? Você tem que, no caso, dotar pedagogicamente o uso dessas tecnologias de informação. Certo. Então a gente se depara aqui com outro tópico, que são as TICs, né? As TICs, elas têm essa necessidade, né, de serem utilizadas já sempre quando aparece uma nova tecnologia. Apareceu o computador. Na época que apareceu o computador, temos que mesclar as universidades, escola. Apareceu uma nova tecnologia de videoconferência. Então, a gente geralmente olha as TICs como só se fosse uma ferramenta, né? Mas recordando um pouco antes, as TICs, antes de ter computadores ou ter elementos mais sofisticados, elas já existiam com outras necessidades de expressão, né? Então, ao longo do tempo, o homem sempre buscou formas de se expressar. Voltando àquela ideia da Idade da Pedra, né? O homem, ele queria se comunicar com outro homem, ele queria manifestar se sentia fome, se sentia uma determinada necessidade de lutar, de caçar. Então, se nos depararmos a essa época mais antiga, nós chegamos à conclusão da concepção não só da tecnologia física, de aparatos, mas a tecnologia de inteligência. Então aqui nós temos uma imagem bem humorada, né, que mostra, desde a Idade da Pedra, né, o homem sempre utilizando
algo para se expressar, né? E aí é uma idade bem humorada que hoje a gente se depara na idade da informática, mas ele sempre está buscando, às vezes, até a mesma forma de se expressar, né? Então, nessa necessidade de se expressar, chegamos a 3 tipos de linguagem que até hoje são utilizadas, né? Que é a linguagem oral, a escrita digital. A oral, no caso, é aquela linguagem da fala, né? A princípio, na Idade da Pedra, o homem foi criando o seu próprio dialeto, né? E aquelas pessoas, aquelas tribos que não conseguiam se comunicar, que não conseguiam ter acesso àquele tipo de linguagem, eles ficavam excluídos, né? E ao longo do tempo, as tribos foram criando seus próprios tipos de fala, né? Foram criando seus próprios idiomas. Então isso ajudava em quê? Eles a criarem nações, né? Olha, aquela nação consegue falar determinado idioma, então ela se sobressai sobre aquela nação que não consegue, né? Isso, de certa forma, já começaram os primeiros casos de exclusão, né? Na Idade Antiga, né? E aí depois veio a linguagem escrita, né? E a linguagem escrita já é uma marca dos povos que pararam de ser nômades, né? E começaram a fixar terreno, né? Não, vamos pensar agora em cultivar nossa terra, vamos pensar na agricultura. Por isso até a origem do termo escrito remete a termos do agro, né? Da agricultura. Então já é uma marca então do povo que não quis mais viajar tanto, não quis mais explorar outras terras, mas quis fixar a morada no lugar e criar uma verdadeira nação, né? E por fim temos a linguagem digital, né? Que é a mais conveniente, a que mais, digamos assim, cresce, né? A linguagem digital já é dotada de outras mídias, né? Já entra a TV digital, já entra o próprio computador, outras tecnologias mais sofisticadas, né? E a linguagem digital chama atenção para 2 termos, que é o hipertexto e a hipermídia, que é um termo que nós observamos bastante na web, né? O hipertexto, primeiro, né? A gente conhece pelas páginas web que a gente frequenta, que são textos dotados de camadas, né? De hiperlinks, em que você clica numa página e leva para uma outra página, não tem uma numeração, você clica no link e ela te joga para um outro link, e assim, às vezes a pesquisa que você esperava encontrar, você já acaba encontrando outros resultados. E aí quando você associa fotos, mídias, vídeos, você cria a própria hipermídia, né? Entretanto, mesmo com essa necessidade já ao longo do tempo do ser humano, né, de se comunicar, não afasta algumas problemáticas do campo da educação, né? Como nessa imagem bem humorada aqui que eu tinha colocado, né? Em que aparece um problema sério, mesmo com todo o investimento tecnológico, que são problemas como a evasão de alunos, né? Mesmo com toda a evolução tecnológica, mesmo com o computador, uso do data show ou de outros recursos, mas isso não impede de ter uma evasão de aluno, uma dificuldade na mediação entre professor e aluno, certo? Os professores às vezes não sabem passar, mesmo com todos os recursos tecnológicos, passar o seu conteúdo, e o aluno não consegue assimilar, né? Mesmo com todo o avanço tecnológico também, existe uma certa rigidez nos planos de aula convencionais, né? Você não procura inovar, você mantém aquele plano de aula bem conservador, né? E muitas vezes as tecnologias, ao mesmo tempo que ajudam, mas elas deixam o professor mais isolado, né? Ele fica preso àquela tecnologia e acha que a aula não pode mais ter nenhuma inovação, né? Enfim, mas como resolver esse problema, né? Como resolver esse problema do mau uso das TICs, né? Bem, a gente se depara primeiro com tentar conhecer as mídias na educação, né? Existem outros acessórios, né? Existem outras formas da gente garantir a educação do aluno. Então, pode ser através de uso de chats, de fóruns, correios eletrônicos, internet, redes sociais. Todos esses outros recursos podem, de certa forma, auxiliar o professor para que ele consiga transmitir com qualidade o conteúdo. Então, você vai ter qualidade de educação como? Como eu sei que eu estou atingindo, que eu estou cumprindo corretamente, que eu estou atingindo o propósito, né, de transmitir a educação da forma mais adequada para o aluno. Você precisa entender primeiro esses 4 itens aqui. Qualidade da educação você reconhece se você conseguir alcançar, conseguir fazer com que o aluno tenha desejo em aprender. Se o aluno tem um interesse em aprender, e você está utilizando as TICs, você percebe que ele está com esse desejo, então você sabe que está no caminho certo, né? Como o professor irá auxiliar, né? Você também tem que fazer essa pergunta: qual é o meu papel na sala de aula? Eu devo só ficar passando slide?
Será que eu não posso fazer uma mescla, uma participação maior, caminhar pela sala, tentar trazer a aula mais diversificada, com mais diálogo? Não é porque você tem um projetor, um data show, que o aluno vai ficar preso àquela imagem, que ele vai conseguir capturar tudo que você estiver passando. É necessário que o professor ele seja mais ativo dentro da sala de aula. Quais os conhecimentos necessários? Tentar focar exatamente no que o aluno está precisando. Tentar não transmitir conhecimento que seja fútil naquele momento, né? Mas que seja algo que realmente o aluno está necessitando para aprender, né? E quais as tecnologias que irão articular tudo isso? É outro ponto que o professor tem que indagar. Quais são as tecnologias que eu devo utilizar? Quais são as tecnologias que são as mais convenientes? Tem aulas que talvez o data show não seja a melhor articulação. Tem aulas que talvez seja uma outra metodologia seja mais adequada. Já tem outras aulas não, que tem que realmente ter um data show, que tem que ter um computador, que tem que ter um acesso à internet. Muitas vezes achamos que a internet ela deve servir só como ferramenta de pesquisa. Quando a gente passa uma atividade, o aluno vai chegar em casa e vai pesquisar. E nem sempre é assim, né? A internet ela pode ser usada de outra forma também. Certo? Aí chegamos na seguinte curiosidade. A gente falamos no slide anterior, né? De mídias na educação, né? Eu citei um momento de redes sociais, e aí chega nessa seguinte indagação: mídias sociais e redes sociais, será que são a mesma coisa? Como eu vou compreender que uma é diferente da outra, né? Bem, quando se fala em redes sociais, lembramos logo do que? Twitter, Facebook, YouTube, vamos pensar aqui outro Instagram. Então, o que caracteriza uma rede social? A diferença de uma mídia social. A rede social, pessoal, ela é um espaço onde você compartilha informações, mas você tem um grupo, você tem uma forma de garantir a conexão de várias pessoas, de amigos, né, como a gente costuma falar, desde a época do final do Orkut, né, a gente tem um compartilhamento de informações entre amigos, né, e às vezes você consegue ter acesso a informações que não são só entre amigos. Então, a rede social ela se caracteriza por isso, ser um espaço de compartilhamento de informações entre amigos, como chama de friends, né? Onde você passa informações, as pessoas escrevem comentários. Já as mídias sociais elas são ferramentas online onde você distribui a informação. Então, nesse caso, não entra as redes sociais. O grande exemplo são os blogs. As pessoas disponibilizam uma informação lá, e a única forma de interação, a mais conhecida, são os comentários. As pessoas comentam se concordaram com aquilo que você colocou, né? Então, existe uma certa diferença entre os dois, não são a mesma coisa. O termo social é um termo que remete ao fato de você ter compartilhamento de informações, que é uma característica da Web 2.0, né? Certo? E aí quais são, digamos assim, por onde que o professor deve caminhar para conseguir atingir o resultado esperado? Aqui tem dois itens que são interessantes. Processo de aprendizagem novo, né? É algo que já vem sendo discutido, né? De você garantir a independência e a autonomia do aluno. Você tem dois alunos, um do ensino de base, né? Educação infantil, educação fundamental, e você tem um aluno que, digamos que seja do ProEja, né? Apesar de serem de idade diferentes e de terem realidade diferente, existe uma coisa que pode fazer com que eles sejam entendidos na mesma área. Quando eles estão na internet, você não sabe a diferença da idade, você não tem como entender qual é a diferença da idade. Vamos supor que eles estejam num chat, participando de um chat, de uma videoaula, de um fórum. Não tem como você, muitas vezes, entender quem é o aluno mais jovem e quem é o aluno mais velho. Então, a própria internet é um exemplo de que você não diferencia os alunos, em que lá todos podem ser quem eles quiserem, que eles podem ter as tomadas de decisões que eles bem acharem conveniente, que eles podem seguir aquilo que realmente eles têm interesse. Então, hoje a busca do processo de aprendizagem com novas tecnologias como TICs é você favorecer com que o aluno tenha independência, que ele não siga só ordens do professor, certo? Mas que ele tenha, que ele saiba trabalhar, que o professor saiba trabalhar a disciplina de forma que ele seja um coordenador, que ele seja um orientador e que ele ajude o aluno a resolver os seus problemas, né? Então, esse é mais ou menos o foco de você usar as TICs, né? Você usa as TICs para garantir que o aluno ele tenha mais autonomia, tenha mais independência e assim ele se interessa mais pelo conteúdo abordado. Um outro grande exemplo aqui são as comunidades virtuais, eu até citei antes, né?
Nivelamento, isso que eu citei antes é o nivelamento dos usuários. Você nivela os usuários, não é porque eles têm idades diferentes que eles não podem abordar sobre determinados assuntos, né? Então, a manipulação, a difusão de conhecimento entre grupos, entre redes sociais, isso ajuda bastante, porque a participação é mais dinâmica. Várias pessoas vão observar o que cada um está falando, muitas pessoas às vezes têm timidez, ele fala numa sala de aula, numa rede social, ele pode até conversar mais, expor mais o que pensa também, certo? Tá, e aí o que esperar então, né? De mudanças assim do professor e as novas aprendizagens. Quanto ao uso dos TICs nos espaços escolares, conforme eu comentei antes, que não sejam só ferramentas, que elas possam auxiliar realmente a aprendizagem do aluno, criando aulas mais diversificadas, em que o professor participe junto com os alunos, faça questionamentos. Existe o interesse, a questão dos cursos de formação continuada. Muitos professores, eles também têm dificuldades na manipulação dessas tecnologias. Então, muitos professores, eles precisam, eles necessitam de ter uma formação que garanta um uso adequado, né, da tecnologia. Se ele vai fazer uma videoconferência, se ele vai fazer uma aula virtual, se é num fórum, debate, às vezes até uma própria conversa no WhatsApp, mas entre um grupo de alunos. Mas até isso o professor necessita de uma formação. Oficinas de aprendizagem, então, para garantir, caso não haja formação continuada, podem ter oficinas de aprendizagem dentro da própria escola, com professores que já têm um entendimento melhor, né, poderem passar para outros professores, né, daquilo que eles estão realmente necessitando. Aquela aprendizagem dialógica, né, que eu comentei antes, né, do professor não utilizar a tecnologia apenas como uma ferramenta, né, mas que ele possa criar um ambiente em que ela seja participativa, em que ele caminhe pela sala, em que ele use também um pouco o quadro, outras horas ele use também o data show, que isso garante mais a atenção de todos os alunos. Rompimento da metodologia tradicional, o professor fala e não ouve. Esse é um problema que às vezes, como eu comentei antes, que às vezes a gente acredita que só porque tem uma videoconferência, só porque tem uma TIC, que o aluno vai realmente prestar a devida atenção e conseguir absorver tudo daquilo que está sendo exposto no data show. E não é bem assim, pessoal. Você tem que tomar o cuidado para que o professor ele não fique apenas como a única fala do ambiente, certo? E o aluno fique só ouvindo. Isso acontece muito às vezes em ambiente de videoconferência, de turmas que às vezes estão longe da capital, em que o professor ele fica na TV, aparece na TV digital, dando a aula, mas ele não tem como saber se os alunos que estão naquele polo eles estão realmente prestando atenção, né? Então a gente tem que ter o cuidado, né, de romper um pouco essa metodologia tradicional, que só o professor que fala e o aluno ouve, e aí a ideia é que o aluno possa participar realmente. Então, o que fazer, né, para garantir? Existem algumas estratégias, né, algumas práticas pedagógicas interativas com o uso de TICs, né? Algumas vocês já devem conhecer, né, como interatividade em rede, a educação gamificada, que é algo que está sendo bem trabalhado hoje nas escolas, aplicações que usam a Web 2.0, construção de objetos de aprendizagem, o uso da realidade virtual, que isso deixa o aluno mais assim, em contato com algumas coisas que estão a longa distância, né? E, às vezes o aluno não tem como ir em um museu, não tem como ir em um determinado cenário, e com o uso da realidade virtual isso pode criar uma expectativa, pode criar um interesse maior do aluno. O uso da realidade aumentada, né? E outras tecnologias similares. Bem, pessoal, eu deixo aqui já chegando ao final da aula, né, alguns links, né, como esse do canal Futura, né, que é sobre os TICs na educação, né. Outro embaixo, outro link no YouTube, né, sobre o Duolingo, né, que é uma plataforma de ambiente gamificado para aprendizagem de idiomas. Também é bem interessante que vocês deem uma olhada nessa empreitada, certo? E chegamos ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula da unidade 1 e que vocês consigam fazer mais pesquisa a respeito das TICs, né, e sobre metodologias de ensino, que isso pode ajudar bastante no decorrer das aulas, né, que forem ser ministradas pelos professores, né, e qual é a estratégia adequada, né, para que o aluno possa absorver. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.